Olá, 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 seja bem-vindo ao Papel de Pão, teologia simples para essa nossa vida complicada. O nosso podcast aqui, hoje nós vamos continuar a nossa série sobre os 10 mandamentos e hoje nós chegamos vamos falar sobre o 5º mandamento. Comigo hoje, meu amigo Wendel Nunes, da Bahia, finalmente resolveu aparecer. Jones Baiano é assim, Fernando. demora, mas chega. Baiano é baiano. Rafael Kobashi, direto de São Paulo, e eu aqui de Goiás. Bom, estamos aqui, vai ser um papo muito legal. O que esse negócio de honrar pai e mãe tem a ver com a nossa vida? Mas espera aí, antes deixa eu ler o versículo. Êxodo capítulo 20, verso 12, diz assim: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Vamos lá, meus amigos, sobre o que esse mandamento está falando? Aliás, que mandamento é esse? Tem um mandamento aqui? Interessante a tua pergunta, Vinícius. Um outro dia, não me lembro quem disse, mas alguém escreveu o seguinte: idosos é um grupo discriminado do qual todos esperam fazer parte um dia. É interessante isso para mim, né? Idosos é um grupo discriminado do qual todos pretendem fazer parte um dia. Porque a outra opção a gente sabe qual é, né? A outra opção é a morte. Alguém gosta de brincar às vezes dizendo que quem não quer ficar velho, que morra cedo. Então, a expectativa é ficar velho. E, de fato, a velhice deveria ser um lugar de honra. Ela é um lugar de honra. Mas o que acontece nos nossos dias, e penso que não somente nos nossos dias, mas certamente nos dias do próprio Moisés, é que havia esta possibilidade de a velhice ser desprezada, ser desvalorizada. Isso é muito mais acentuado nos dias de hoje, porque as pessoas fazem de tudo para não envelhecer, chegar aos 80, 90 jovens, né? Fazem de tudo para isso. Mas, para mim, o ponto, inicialmente aqui, é justamente este ponto de respeito, de honra, que deve ser atribuído, que deve ser dedicado às pessoas que chegam à fase da velhice, à fase idosa. Vamos lá, Jones, sobre o que o texto está falando? Honrar pai e mãe. O que isso significa? Significa que a gente tem que beijar eles todo dia, abraçar, falar te amo? Significa que a gente não pode falar mal? O que é que isso significa? O que é honrar pai e mãe? E a expressão pai e mãe aqui, então o versículo só está falando sobre pai e mãe mesmo, quem não tem pai não tem mãe. E aí, como é que funciona? Você já respondeu toda a pergunta na resposta da pergunta. É isso aí, ó, virou bagunça. Deixa eu falar uma coisa interessante. Algumas pessoas, alguns estudiosos, eles tentam pensar aqui da divisão dos 10 mandamentos, né? A gente já falou que os 4 primeiros mandamentos diz respeito a Deus. E nós já vimos os 4 primeiros mandamentos e dizem respeito ao grande mandamento: ame a Deus acima de todas as coisas. Os outros mandamentos, os 6 últimos, né, dizem respeito ao próximo. E nós falamos que tem a ver com amar o próximo como a nós mesmos. Agora, alguns estudiosos tentam colocar este mandamento aqui no primeiro grupo, porque ele tem a ver também com Deus, porque Deus é o nosso Pai. Eu acredito que ele não é inteiramente no primeiro grupo, porque ele já aponta para essa questão do próximo, da nossa relação horizontal e não apenas vertical. Então, ele já tem a ver com os relacionamentos que nós temos. Mas eu acho que é um mandamento muito propício para iniciar esses mandamentos, que vai falar sobre a relação com o próximo, porque ele toca no relacionamento que nós temos com Deus, porque Deus é o nosso Pai. Então, honrar pai e mãe é estar debaixo da autoridade daqueles que Deus coloca sobre nós como autoridade. E a primeira autoridade que qualquer pessoa tem sobre as suas vidas é Deus e depois pai e mãe, né? Então, a primeira autoridade é Deus, Deus é o nosso pai, e logo após isto, nós temos os nossos pais. Nós nascemos num contexto de família. Deus instituiu a família, o casamento, e um dos propósitos da instituição do casamento é a procriação, é a criação de filhos, e nós, então, temos aí os nossos pais a quem honramos. Então, honrar pai e mãe é estar debaixo dessa submissão. Agora, claro, esse mandamento, ele é abrangente, ele abrange qualquer relação de submissão diante da autoridade que Deus coloca sobre nós. Então, honrar pai e mãe
aponta para obedecer e submeter a um governo que Deus coloca sobre nós. As pessoas mais velhas, como o Wendel falou, os nossos avós, né? O Wendel, esse é um problema cultural do Ocidente, né? No Oriente, por exemplo, as pessoas mais velhas são respeitadas, elas são cuidadas, elas são ouvidas. No Ocidente, eu não sei o que aconteceu, né, até investigar aí com o nosso historiador Rafael Cobatti depois, o que aconteceu para surgir esse problema cultural que a gente desvaloriza as pessoas mais velhas, autoridades religiosas, autoridades do município, como, por exemplo, polícia e por aí vai. Então, todo tipo de autoridade nós precisamos honrar, porque toda autoridade procede de Deus, e Deus é a nossa autoridade. Johnny, só para ficar claro, então, na mente de quem está nos ouvindo ou nos vendo agora nesse momento, para ver se eu entendi, para ver se as pessoas também entenderam da mesma forma que eu. Você está explicando para nós que esse, então, seria um mandamento de transição, ou seja, se os 4 primeiros mandamentos nos fazem olhar para Deus e como, então, nós nos relacionamos com Deus, esse 5º mandamento nos faz olhar para Deus, porque Ele é o nosso Pai, Ele é aquele que nós devemos submissão primária, mas também nos faz olhar para quem está ao nosso redor, a nossa relação social, dizendo que, então, nós devemos ser submissos às autoridades. E essa autoridade, então, ela não só se refere a pai e mãe, mas sobre qualquer autoridade que eu esteja inserido no meu contexto. É isso mesmo? Isso aí. Melhor do que eu falei. Não, tranquilo, só para a gente ficar aqui caminhando na mesma página. Beleza, bom demais. Rafa, mas e aí? Como é que isso funciona? Eu vou aproveitar a fala do Jones para mostrar essa transição no texto. Eu não sei se quem está nos assistindo está com a Bíblia na mão aí para olhar aí Êxodo 20, mas observe que todos os mandamentos eles são negativos. Não terá outros deuses, não farás para ti imagem, não tomarás o nome de Deus em vão. E aí o 4º e o 5º, eles são positivos. Lembra do dia de sábado? Honra teu pai e tua mãe. Aí lá no 6º já volta de novo negativo. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falsos testemunhos, não cobiçarás. Todos negativos. Então a gente só tem dois mandamentos que vão na direção positiva. Por quê? São mandamentos de transição. É um mandamento que desce do céu, ou seja, nós estamos amando a Deus e agora nós temos uma concepção de quem Deus é. E agora, um que estabelece o princípio divino na vida humana, tá? Então, só para a gente recapitular e entender esse processo. Nós temos em nós a necessidade de Deus, e essa necessidade de Deus, ela é corrompida pelo pecado. Então, vem Deus e diz, você está buscando a essência de Deus? Entenda que só existe eu. Você está buscando a imagem de Deus? Não faça para ti nenhuma imagem. Você está buscando a identidade de Deus? Não use o meu nome em vão. Então, ele corrige a questão da nossa busca a Deus. E agora ele dá o princípio que é o princípio de propósito. Eu estarei no meio de vocês no dia santo. Essa é a ideia do 4º mandamento. Isso estabelecido, amamos a Deus acima de todas as coisas, agora é a hora de amar o próximo. E agora isso é estabelecido a partir do princípio do 5º mandamento. Qual é o princípio do 5º mandamento? Honra teu pai e tua mãe. Começa pela família. Ele começa, então, a partir da família, o princípio divino de submissão, que é o que vocês acabaram de colocar. Esse princípio que vai se espalhar por toda a sociedade a partir das nossas tentações para o pecado com a sociedade. A gente vai ver isso depois sendo desenvolvido. Não matarás, não cobiçarás, não furtarás. Mas isso precisa começar na família. A partir de honrar pai e mãe, nós temos o princípio de entender o respeito, primeiro, a quem é superior a nós, a quem é igual a nós e a quem é inferior a nós. Então a gente começa a saber relacionar com quem está à nossa volta a partir do princípio de quem Deus é. Então por isso que é o mandamento de transição. Então você tem 2, lembra do dia do Senhor, ou lembra do Senhor na sua vida, e agora honra teu pai e tua mãe, porque você tem um Deus sobre você e ele está te mandando fazer isso. E se você fizer isso bem, você vai ter uma sociedade de paz. Você vai ter paz, que eu quero dizer, não paz, não paz com Z, uma sociedade de paz. É a sociedade onde a gente consegue amar ao próximo e respeitar um ao outro. Então, essa construção dos 10 mandamentos, ela é importante para a gente entender esse processo nosso de obediência a Deus. Não são simplesmente mandamentos que hoje eu vou cumprir o 6º, o 7º e o 8º mandamento. Não, é um processo da vida do cristão. O cristão é isso, por completo. Legal.
Então, Wendel, olha só, nós estamos falando aqui do que o mandamento, então, fala sobre um princípio de autoridade. Nós vivemos numa ideia de autoridade, nós estamos submissos a alguém, primariamente, sempre é submisso a Deus. Agora, eu estou pensando aqui cá com meus botões, Wendel, eu vou aproveitar que você é da área de educação também, né, para nos ajudar a entender isso aqui, porque você é professor e tal. Você está vendo essa questão da autoridade é um problema nos dias de hoje? Você acha que nós estamos lidando com uma dificuldade em honrar, respeitar, né, dar valor às autoridades que estão sobre nós? Problema gravíssimo. Estamos vivendo dias seríssimos quanto a esta realidade. O Rafa falou sobre esse princípio de autoridade e disse que esta autoridade, né, e esta honra à autoridade começa dentro da própria família, começa dentro da própria casa, e nos parece que foi justamente o lugar onde começou a ser desconstruído esta realidade. Porque, infelizmente, os filhos, né, estão cada vez mais desrespeitando os seus pais, e nos parece, inclusive, que a grande mídia impulsiona esta realidade, e eu sei que é um tanto polêmico isso, mas às vezes até mesmo algumas ditas leis acabam levando os filhos a esse tipo de comportamento. Tá? E aí é interessante, Vinícius, tocarmos em um ponto aqui, que certamente eu acho que você tocaria posteriormente, que é quando fala da promessa. A promessa que nós encontramos no versículo 12, de ter os nossos dias prolongados quando honramos os nossos pais, quando honramos as autoridades, as pessoas mais velhas. E aí nós precisamos entender que a bênção não deve ser o motivo primário para obedecermos o mandamento. E sim porque é um mandamento que procede do Senhor, né? Às vezes as pessoas pensam em obedecer a este mandamento, que, como diz, é o primeiro mandamento com promessa, né? Mas nós nos esquecemos que não é a promessa em si que deve ser o ponto fundamental, base lá da nossa obediência. E sim, porque é uma ordem de Deus direta para as nossas vidas, direta para a vida do cristão, a fim de que este honre os seus pais, honre as autoridades constituídas. E sendo taxativo a esse respeito, nós estamos, sim, vivendo em dias de crise de obediência às autoridades constituídas. Ô Wendel, agora a sua pergunta aí, ó, se tem a ver com a terra ou com uma questão mais individual, pessoal, eu acho que tem a ver com as duas coisas, porque Paulo usa esse mesmo texto em Efésios, e lá em Paulo, quando ele reaplica esse texto aos cristãos de Efésios, ele não está trazendo uma aplicação de terra prometida, porque a igreja de Éfeso não ia receber terra nenhuma, ele está fazendo uma aplicação pessoal, individual, se prolongue os dias na terra. É aquela questão, o cerimonial, ele sempre está muito ligado com a vida civil, a vida cotidiana, elas não se separam. Então ele está falando, sim, da promessa. Porque nós somos um povo, né? Como parte do povo, é um povo que não... lá que Paulo usa em Efésios? Família. Ele está lidando com família. Filhos, obedeceis vossos pais, honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem, né? Porque é o primeiro mandamento. 4, né? 4 a 5. Efésios 6, 1 a 3. 6. Eu acho, para mim, que ele está fazendo, desenvolvendo uma lista aqui da desobediência dentro dos 10 mandamentos, que é uma consequência do afastamento de Deus. E a primeira coisa é desobedecer os pais. Você perde a autoridade paterna dentro da casa, ela se perde. Ela é rompida. E aí, se você não respeita a autoridade dos pais, você não vai respeitar a lei, você não vai respeitar a autoridade que foi estabelecida, você não vai respeitar o mais velho, e assim por diante. Você não vai ser submisso à autoridade governamental quando você não gosta dela. Exato. E aí, você não vai ser submisso à professora. Então, assim, esse mandamento, ele é preciosíssimo, porque ele fala talvez, do grande problema dessa geração dos milênios, né? Uma geração onde não se tem autoridade sobre nada nem sobre ninguém. Cada um é dono de si. Johnny, você consegue pensar em um exemplo bíblico onde essa crise foi extremamente presente e o não cumprimento desse mandamento, de alguma forma, trouxe consequências terríveis? Consigo. Tem um exemplo aí no Novo Testamento, né? Bom, deixa eu explorar um pouquinho antes sobre essa questão do mandamento no Novo Testamento, porque o Wendel até citou aí o texto de Paulo, né? E Paulo, ele remete esse mandamento na sua ordenança lá em Efésios. É interessante isso, porque há algumas pessoas que
ainda estão na mente. Hoje mesmo eu vi um pastor dizendo que nós não devemos obedecer nada da lei mosaica. E nós já falamos sobre isso, nós falamos esse aspecto da continuidade, e principalmente esses aspectos morais não caíram, não foram abrogados, Jesus veio cumprir, então nós temos sim que seguir essas questões morais, e essas questões morais nós buscamos não como meio de salvação, mas porque somos salvos, e nós vemos isso nitidamente, por exemplo, lá em Efésios, olha só, Paulo dizendo, filhos, Efésios 6:1, obedeçam seus pais no Senhor. Então, em quem? Em Jesus, é uma ordenança. Em Cristo, obedeçam seus pais, pois isto é justo. Honra o seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Observe, Paulo, ele cita o mandamento e cita a promessa. Então, Legal. como que para Paulo esse mandamento havia sido abrogado? Não havia. Ele tinha plena Você já convicção. anotou aí, Wendel? Você anotou aí, abirrogado. A gente não esquecer dessa palavra, muito boa. Para a gente ir para o dicionário e saber o que ele significa. Revogado. Como que para Paulo esse mandamento foi revogado? Não foi revogado. Ele está usando o mandamento, inclusive incluindo a promessa, né? E nós vemos Jesus lidando isso, agora eu vou para o exemplo, nos seus dias, como por exemplo, Corbã. Corbã era uma promessa, era uma oferta ao Senhor que não poderia ser tomada de volta. Então, aquilo que você oferecia como Corbã, você não poderia tomar de volta. Nos dias de Jesus, os fariseus, os líderes religiosos, os religiosos da época de Jesus, usavam o Corbã para se isentarem da obrigação de honrarem os seus pais, de cuidarem dos seus pais em suas velhices. Como que eles faziam isso? Eles se ofereciam como Corbã. Eles falavam, eu sou Corbã e eu não posso ser revogado, abrogado, eu não posso ser tomado de volta. E isso fazia com que eles não cuidassem dos seus pais. E Jesus criticou isso veementemente. Disse, olha, vocês anulam a palavra de Deus por causa das suas tradições inúteis, fúteis. Porque a palavra diz, honra teu pai e tua mãe. Vocês dizem, eu sou Corbã, eu estou desobrigado a cuidar do meu pai. Né? Quantos filhos são Corbã hoje, sem saber, não cuidam do seu pai e estão debaixo desse juízo de Cristo. Anulam a palavra de Deus. Isso é forte. Isso é muito forte. É forte. Isso é muito forte mesmo. Eu fico pensando no seguinte, cara, nossa sociedade vive uma crise de autoridade absurda, né? Eu acho que essa crise de autoridade passa muito pelo fato que também muitas das autoridades que estão na nossa sociedade aí, elas não exercem a sua função de bênção na sociedade, né? Agora, o que eu fico pensando é o seguinte, Rafa, me parece que esse mandamento não está falando que eu tenho que respeitar a autoridade que está sobre mim, se ela for boa ou se ela for má. Não é isso mesmo? Rafa, aí você me diz o seguinte, então, como é que é a consequência, então, da experiência desse mandamento? Ou seja, se a gente não honrar pai e mãe, né, que aqui a gente já trabalhou no sentido mais amplo, que nós estamos falando de todas as autoridades, quais são as consequências disso, né? E honrar, quais são as outras consequências, então? Né? O texto fala da promessa, mas e aí, como é que isso funciona? Eu acho importante, Vini, a gente começar pelo contraste do não honrar, né? Do que acontece com não honrar. Até porque a gente está saindo de uma sociedade que, de certa forma, foi constituída em cima da honra do pai e da mãe. Uma sociedade cristã. Então, da década de 70 para cá, a gente vem vivendo uma tendência de desrespeito às autoridades, principalmente pelo movimento hippie de libertação completa, ou libertação completa dos processos morais, né, da lei moral, e consequentemente, esses pais que viveram o movimento hippie criaram seus filhos para eles não o respeitarem. Então, toda situação, toda a nossa sociedade hoje é a ideia de que as pessoas são importantes em si, elas têm a essência do mundo em si, são egoístas, avarentas dentro do seu próprio ser, e pai e mãe é apenas aquele que socialmente, por convenção, foi estabelecido.
E seria melhor que o Estado cuidasse dos filhos, e não os pais, e a gente acabasse com esse negócio de pai e mãe, porque todo pai é abusador e toda mãe é apenas progenitora. Então a gente... Só para deixar claro, você está sendo irônico aí, né? Isso, na verdade eu estou colocando o discurso do mundo, né? O discurso do mundo é esse. O discurso do mundo é esse. E esse é o não honrar, é onde a gente vai chegar no não honrar. E aí nós chegamos numa sociedade que tenta estabelecer a justiça por parâmetros morais globais, né? Onde você tenta estabelecer o que é certo e errado por aquilo que os políticos estabelecem como certo e errado, ou uma pretensa ciência. É uma moralidade global e não tem a ver mais com a minha relação com o próximo. E nós temos, então, uma sociedade de violência, uma sociedade onde as pessoas não mais conseguem viver a longo prazo porque elas matam umas às outras. E a gente está chegando nesse ponto. Porque você não tem mais respeito a nenhuma autoridade. Se não há respeito à autoridade, o que vale é o que eu penso. O que eu penso tem obstáculos à minha frente, eu vou tirá-los. Ao ponto de adolescentes matarem adolescentes, ao ponto de filhos matarem pais, ao ponto de você ver situações absurdas em relação ao desrespeito com o ser humano em si. Então, quando você quebra a ideia de honrar pai e mãe, você quebra toda a estrutura de uma sociedade que deve ser pautada pelo amor ao próximo, respeito a quem é superior, a quem é inferior e a quem é igual. E esse respeito, ele produz uma sociedade que consegue estabelecer, ou pelo menos se relacionar nos seus conflitos e nas suas diferenças de gerações. Rafa, deixa eu fazer uma pergunta aqui, só para a gente, mais uma vez, caminhando aqui de forma clara. Então, uma das consequências sociais, vou colocar nessa forma, gerais, né, seria o não honrar pai e mãe gera pessoas individualistas que não respeitam nenhuma autoridade, que gera um caos social. Exato. Eu acho que é o que nós estamos vivendo. Eu acho que nós estamos muito próximo disso, né? Que é o que você falou aí. São filhos que não respeitam os pais. Eu acho que também tem a ideia do que você falou que foi muito interessante, ou seja, os pais criaram seus filhos para não serem respeitados. Eu me lembro de uma vez que eu falei dando aula no ensino médio, um aluno que estava reprovando comigo, eu falei para ele assim, falei, amigão, se você está reprovando comigo, que eu sou o professor mais gente boa aqui, você deve estar reprovando em química, em física, em matemática, em português, em geopolítica. Aí ele falou, não, estou mesmo. Falei, seus pais, eles não se importam com isso? E ele disse assim para mim, os meus pais não têm o direito de me cobrar, porque eles não são presentes. Aí eu fiquei pensando, e agora? O que eu falo para esse menino? Acabou. Ou seja, a autoridade não é algo que existe para ele. Ele estava tendo uma conversa comigo ali por mera conveniência. Mas ele não me via como autoridade sobre a vida dele enquanto professor, ele não via coordenação da escola, ele não via diretora. Por quê? Porque ele não via os seus pais como autoridade. Né? Seja pela razão de terem dado uma liberdade completa e total, ou seja pela razão de não ter ensinado ou exercido essa autoridade, né? Então, observe como eu fico achando muito lindo, Rafa, a ideia de que como o mandamento de Deus, que é aquilo que o pessoal fica falando, vai para o inferno, não cumprir, vai para o inferno. Não tem nada a ver com isso, é para o nosso benefício. É para uma vida de prosperidade e paz, é para uma vida de alegria, para a vida de uma família harmônica, né? De um ambiente de trabalho harmônico, de um ambiente de relacionamento harmônico que a lei serve, né? Ela é para o nosso benefício, né? E sem a honra, Vini, não há autoridade. E sem autoridade, não há honra. O que eu estou querendo dizer com isso? As pessoas se tornam objetos para o seu próprio uso. Eu uso meu pai, eu uso o meu professor, eu uso o próximo. Então, assim, se acabar... E eu uso a Deus também, né? Eu vou para a igreja para fazer a mandinga gospel da semana, para eu ter minha bênção. A menina que eu conheci, eu vou usar para ter prazer sexual. Eu não vou me submeter a nenhuma autoridade para fazer casamento, eu quero ser livre no meu sexo. Eu uso os meus filhos para ter prazer, eu ponho eles no Instagram bonitinho comigo, mas na hora de cuidar deles, eu deixo eles de lado, eu não dou amor e educação para eles como eu deveria dar. É conveniente para mim dizer, eu dou liberdade para os meus filhos para eles fazerem o que eu quiser, mas na verdade você está fazendo isso para se livrar da responsabilidade de cuidar dos seus filhos. Então, assim, a gente usa as pessoas quando a gente para de honrar os pais e perdemos a estrutura de autoridade.
Então, é o caos que a gente está vivendo hoje. É por isso que as pessoas vivem menos, é por isso que as pessoas vão viver menos, porque nós vamos entrar num caos, estamos a caminho disso. Legal, eu acho que o Jones abriu o microfone umas 3 vezes para falar aí. Fala aí, Jones. Fala, Jones. Eu tô quase chamando o Éder para fazer o episódio, só eu e ele. Deixa de ser sentimentalista. Vai lá. Eu tava pensando no colégio que estuda geopolítica, que o Vinícius falou. Rapaz, que colégio é esse? Não, a discussão de vocês está muito boa aí, gente. Realmente é isso. E é interessante, né? Porque tem uma relação com tudo isso que vocês estão falando com a promessa para que te vai bem e se prolongue os dias na terra. Porque essa promessa ela é aplicável, primeiramente, nesse contexto da entrada do povo de Israel na terra de Canaã, da instituição do Estado de Israel como povo. E para que o povo fosse próspero nessa nova terra e como nação, deveria haver a honra aos pais desde o primeiro núcleo, né, a família, a célula máter da sociedade. E daí em diante, até as autoridades políticas e principalmente a Deus, que é o Senhor de Israel, né, que é o rei sobre Israel. Israel iniciou a sua jornada numa teocracia. Então, a honra a Deus era necessária para que o povo tivesse sucesso e prosperidade na terra. Algo que é também aplicado no sentido individual e pessoal, né? A gente sempre fala isso, né, que a obediência aos pais traz benefícios para nós, né? Sempre quando nós escutamos de pessoas que não obedecem e acabam quebrando a cabeça por causa disso, claro, aqui eu estou fazendo uma aplicação bem ordinária, mas a ideia é essa mesmo, que a obediência e seguir as autoridades é para o nosso bem, e isso trará, sim, essa vida longa que nos é prometida, e é uma garantia do próprio Senhor. Então, a promessa está aí. Legal. Wendel, você quer complementar alguma coisa? Eu fiquei aqui pensando sobre a revelação que a gente chama de orgânica progressiva, né? Aí vocês sabem explicar o que é isso aí para o pessoal, vocês expliquem aí, porque... Mas é interessante. Uma planta, né, Wendel, só explica uma planta, uma árvore. A semente é plantada e cresce até se transformar numa árvore. Orgânica. Ótimo. E progressiva. E progressiva, excelente. Como diz o goiano, se tivesse esse exemplo naquele livro que você leu, hein, Wendel? Eu acho que tinha. Eu teria entendido. Vai na sua. Brincadeira da parte, porque eu sei o significado, né? Não tinha essa explicação assim tão pedagógica em minha mente, mas tudo bem. Mas assim, essa questão que Jones colocou aí da obediência e vida longa na terra, falando sobre Israel como nação. Para quem o texto foi originalmente escrito, tudo bem que foi aplicado por Paulo lá na frente, em Efésios, mas falando para o povo que originalmente foi escrito, né? A nação de Israel sendo formada como nação, entrando na terra de Canaã e sendo formada ali então como nação. E eu fico pensando no livro de Gênesis, essa revelação orgânica, nessa revelação progressiva, e pensando o porquê, né, de ter narrado também, não somente para falar sobre o pecado original, que é o pecado cometido por Adão, que é representante da humanidade que caiu, né, que pecou, e como representante da humanidade, toda a humanidade pecou junto com Adão. Mas lá nos fala algo bem interessante. O que aconteceu com Adão em virtude da sua desobediência? Expulsão do Éden. O que acontece com vocês se forem desobedientes? Expulsão da minha terra, da minha presença. O pecado nos separa de Deus, o pecado nos faz, de fato, sermos retirados da presença do Senhor. A única coisa que nos separa de Deus é o nosso pecado, e a desobediência é pecado. Então, eu fico pensando sobre isso, tá? Então, se Adão desobedeceu ao mandamento, foi expulso do jardim, da terra, o homem, na nova Canaã, se desobedecesse ao Senhor, se não obedecesse às leis, se não obedecesse os mandamentos do Senhor, se não honrasse ao seu Deus, também seriam expulsos da terra.
É interessante, Vinícius, que no próprio capítulo 20 de Êxodo, diz assim, capítulo 21, verso 17, quem amaldiçoar seu pai e sua mãe será morto. Honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias. Quem amaldiçoar será morto. É o que fala o versículo 17 do capítulo 21. É fantástica essa sua visão ainda, porque é isso aí mesmo, cara. Ou seja, a discussão aqui ela é muito profunda, né? Quando nós não respeitamos as autoridades, não respeitamos a Deus, não respeitamos os nossos pais, as pessoas que nos criaram com tanto carinho, não respeitamos as pessoas que estão acima de nós em qualquer nível de hierarquia que nós estejamos inseridos. Então, no fundo, nós temos um problema de autoridade. Todo problema de autoridade tem uma raiz em Deus, né? Foi o pecado de Adão, foi o pecado do povo que ficou exilado lá tantos anos, é o nosso pecado que nos afastamos de Deus tantas vezes, quando a gente diz assim, estou precisando mesmo na igreja, mas por que eu não quero ir? Porque eu não quero me submeter a Deus, eu não quero entregar minha vida de fato ao Senhor, eu não quero realmente ter que glorificar a Ele, eu quero viver independente, eu só quero os benefícios, eu só quero os presentes. Os presentes eu estou querendo, mas glorificar ao Senhor, relacionar-se com o Senhor, isso eu não estou muito afim, não. Bom demais, gente, bom demais. Então, acho que está claro aí, né? Maldição, morte. Ou seja, desarmonia, vida em caos. Bênção é vida. E aí a vida aqui, a gente pode estar falando da realização de uma promessa, no caso de Israel, que chegou à terra prometida. Estamos falando de nós mesmos, da certeza da herança da vida eterna. Estamos falando de harmonia em relacionamento com Deus. Estamos falando de alegria e paz nos dias em que vivemos, né? Em vida em harmonia. Mas nosso tempo aqui já estourou, viu, gente? Eu queria dizer para vocês que a discussão tá boa. Isso porque o Jones queria fazer 2 mandamentos num episódio só, hein, Rafa? Mas vamos lá. Últimas palavras aí, gente. O que vocês gostariam de dizer, deixar? Eu só quero dizer que amar, honrar, ele não é condicional, tá? A pessoa que diz que ama por algo que pode ganhar com esse amor, não ama. A pessoa que diz que honra, porque honra o pai ou a mãe, alguma autoridade, porque essa autoridade é benéfica ou atende a alguma das suas necessidades, isso não é honra. A honra é incondicional, o amor é incondicional. Eu gostaria de falar, né? Qual que é o limite, né, para a obediência? Né? Nós precisamos obedecer e honrar os nossos pais, mesmo que os nossos pais sejam ímpios. Isso é uma verdade. Independentemente da fé, nós precisamos obedecer e honrar. Mas, claro, logicamente, nós não devemos obedecer nem os pais, nem as autoridades, se eles nos exigem algo que vá contrário às Escrituras Sagradas. Eu gosto muito de uma das promessas do batismo, que é honrar as autoridades da igreja, né, o pastor, os líderes da igreja, os presbíteros, né, honrar essas autoridades da igreja, enquanto elas são fiéis às Escrituras Sagradas. Então, sempre tem essa ideia. Então, legal. Sim, nós vamos honrar sempre honrar em todo o tempo. Agora, claro que em alguns aspectos que contradizem a Escritura, e aí tem a questão objetiva da Escritura, não é o que eu acho que eu devo desobedecer, é o que as Escrituras dizem que é errado, e aí o seu pai, a autoridade sobre a sua vida, te exige a fazer isso, aí você não obedece. Por exemplo, o patrão, né? Vamos usar o exemplo do patrão. O patrão manda você mentir, manda você sonegar, manda você omitir uma coisa que é até um crime fiscal. Você não vai fazer, logicamente. Por quê? Porque você está indo contrário às Escrituras Sagradas. Então, o limite é sempre as Escrituras Sagradas. Essa é a ideia. Legal. Eu quero concluir a minha fala, Vinícius, fazendo referência a uma fala de Cristo. Ele diz, eu sou o bom pastor. João registra essa fala do Senhor Jesus, né? Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. E nós sabemos que no original, no grego, essa palavra conheço é muito mais do que um conhecimento intelectual. É, na verdade, um relacionamento. Então, Cristo fala que se relaciona com as suas ovelhas
e as suas ovelhas também se relacionam com ele. Existe uma contrapartida, chamaríamos de uma via de mão dupla. E nesse relacionamento, Cristo cuida de nós, mas nós que nos relacionamos com ele, temos o papel, a obrigação de obedecê-lo. Nós temos que nos lembrar que o pastor, ele tem compromisso somente com o seu rebanho. E aquele que faz parte do rebanho observa os mandamentos do Senhor. E entre esses mandamentos está: honre as autoridades que foram constituídas sobre a sua vida, que em última instância você estará honrando ao próprio Senhor. Legal. Pessoal, eu queria também dar uma última palavra dizendo o seguinte: olha, a lei de Deus é extremamente prática para as nossas vidas. Eu acho que quem ouviu até aqui pode ter chegado a essa conclusão facilmente. Se você é alguém que honra a Deus em primeiro lugar e acima de todas as coisas, você é uma pessoa humilde, que honra, valoriza. Você é uma pessoa que é aquele famoso gente boa, né? Não é aquele cara chato, rebelde, chato, que reclama de tudo, que tudo está ruim, que saberia fazer melhor do que quem está acima de você. Não. Você respeita a fragilidade, você respeita as dificuldades e respeita também e valoriza as virtudes que as pessoas que estão acima de você têm. Então, pense nisso. Quem você é? Alguém que vive para você mesmo, ou seja, você é a autoridade da sua vida, ou alguém que vive para honrar e glorificar o nome do Senhor e tenha esse Senhor como autoridade de sua vida? Então, é sobre isso que esse mandamento tanto nos falou aqui. Obrigado, meus amigos. Obrigado, Rafa, Jones, Wendel. Obrigado você que nos assistiu até aqui. Deus abençoe sua vida. Até o nosso próximo encontro. Tchau.